Olá, eu sou Caio Furtado e seja bem-vindo a mais um vídeo. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, muito provavelmente você já viu a capa, você já viu o título, e é isso. Eu vou mostrar uma das minhas estratégias de como é que eu faço para conseguir clientes. Eu tenho alguns avisos a fazer sobre essa estratégia, o que eu fiz e quais são os cuidados que você deve tomar caso você queira utilizar, tá? Então, fica atento a esse vídeo, assista ele com calma e assiste até o final para você entender bem o que a estratégia se compõe, tá? E até os resultados que eu vou mostrar lá no final, uma ideia geral de o resultado que eu tive com essa estratégia, tá? Como é que ela funciona, o que eu fiz, enfim, tudo isso eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? E mesmo se você é iniciante, fica atento aqui no que eu vou falar também nesse vídeo, porque por mais de ser uma estratégia um pouquinho mais avançada, caso você esteja começando agora, eu vou te mostrar uma possibilidade que você mesmo está começando pode ter para conseguir clientes, tá? Então fica por aí. E como eu falei, essa estratégia é um pouco mais avançada. E por que ela é mais avançada? Nessa estratégia eu determinei uma verba de marketing para poder executar, tá? Então, por isso que já é um pouco mais avançado. Eu já tenho um conhecimento um pouquinho, ou pelo menos um planejamento de deixar um pouco de dinheiro para que ela rode, né? Para que ela funcione. Então, se você está começando, talvez é um passo um pouco além, mas nada que um bom planejamento consiga resolver isso, tá? Então vamos aos itens que eu precisei ter para poder montar essa estratégia. Eu vou até compartilhar minha tela aqui para vocês verem também. Bem, a primeira coisa que eu precisei é de um site profissional. Mesmo se você seja um freelancer ou que tem uma produtora, né, que está montando um negócio em si com o nome próprio, é importante você ter um site com o seu domínio, tá? Então aqui eu tenho o okprodutora.com, que é o nome da minha produtora, e só o fato de ter esse domínio passa aquele profissionalismo a mais. Para quem não sabe, o domínio nada mais é do que o seu endereço, né? O .com.br ou .com, no caso o okprodutora.com, esse é o meu endereço. Então passa aquela cara de empresa, vamos dizer assim, mais seriedade naquilo que você está mostrando. Outra coisa que eu precisei aqui também foi deixar alguns trabalhos que eu já realizei e também deixar aí à vista do meu cliente outros trabalhos que ele pode ver, né? Eu até deixei aqui no Google Drive alguns para que ele possa acessar e ver o que tem de disponível, tá? E também um quesito bem importante são depoimentos de clientes que eu já atendi. Além do depoimento deles aqui também tá esse ponto de ligação para eles verem quem são essas pessoas, esses meus clientes passados. E além disso tudo, o que eu preciso também são os criativos para chamar a atenção do meu cliente até chegar nesse site aqui, tá? E também tem outras coisas aqui que no site individual que você vai fazer, você pode criar da sua maneira, como por exemplo esse vídeo aqui de apresentação que tem assim que o cara abre o site, ele também tem uma proposta. Dentro da minha estratégia eu me apresentando, comentando sobre o meu trabalho também, tá? E para essa estratégia funcionar, o que eu pensei foi o seguinte: o cliente ele faz uma busca procurando alguma coisa de relevante que tem a ver com o meu trabalho lá no Google. Ele é levado até essa página do meu site, onde tem a apresentação, tem provas sociais lá, tem alguns trabalhos que eu já realizei. Tem o vídeo de apresentação me apresentando, né, apresentando meu negócio e também como o meu trabalho é feito. E também tem um formulário de contato aqui na parte de baixo, ó. Um formulário de contato que ele pode preencher e também me chamar diretamente no WhatsApp. Então, essa é que se compete, vamos dizer assim, se resume à estratégia, tá? Anunciar, o cliente chega até o meu site, ele vê, tem uma breve apresentação ali de quem sou eu, de quem é a minha empresa, e aí ele entra em contato comigo. Então, ao invés de eu buscar o cliente vem até mim, tá? Pronto, e eu precisei dominar algumas ferramentas a mais para poder fazer isso funcionar. A primeira coisa foi construir o site. Como é que eu ia construir esse site? Basicamente o que eu fiz aqui foi aprender a usar o Wix, tá? Eu criei o site da minha produtora pelo Wix. Então eu fui construindo aqui o site com a ferramenta deles de construção de site, colocar as coisas em tudo e para fazer o site do jeito que eu acharia melhor. Não é profissional, foi o mesmo que fiz, eu me dediquei aí a alguns dias para poder desenvolver ele. E essa ferramenta é tranquila de se fazer, tá? Você não precisa ter conhecimento muito avançado de web design, essas coisas todas. Só basta ver o que funciona em outros sites e começar a aplicar aqui. Este tem templates e tem tudo. E ó, isso aqui não é patrocinado não, tá? Não tô ganhando dinheiro do Wix para falar isso não. Mas a ferramenta é boa. E eu uso a versão paga, tá? Então por isso que precisa de um investimento um pouco a mais para poder ter essa funcionalidade, inclusive para botar o seu domínio, caso você vá registrar.
Depois disso, o site está montado, eu preciso entender um pouquinho sobre o tráfego, né? Pagar de alguma forma para que as pessoas encontrem meu site. E foi aí que eu precisei aprender um pouquinho sobre o Google Ads, tá? Eu não entendo muita coisa de tráfego, nem de Google Ads, mas o que eu aprendi foi o suficiente para poder mexer um pouco aí no tráfego e levar pessoas até o site. Então isso foi bem importante para eu desenvolver aí essas habilidades até chegar no meu site e conseguir fazer a venda, tá? A minha recomendação é o seguinte: a partir do momento que você está começando a fazer projetos para alguns clientes, o ideal é que você já vá coletando esses depoimentos. Vá perguntando a eles o que eles acharam do seu trabalho e pede para eles fazerem um breve depoimento escrito. Você salva isso de alguma forma. Esse já vai ser o seu depoimento salvo. E quando você já tiver alguns clientes fixos e quer aumentar um pouco mais a sua agenda de clientes, você pode começar a utilizar essa estratégia, que aí você vai ter um meio em que os clientes vão começar a vir. Uma das estratégias que eu também uso é a de recomendação. Eu peço aos meus clientes que me recomendem a outras pessoas. Isso já é outro fluxo de certa forma gratuito. Só que eu quis testar essa aqui para ver como é que ela funcionava também. E como eu falei, essa estratégia é um pouco mais avançada. Você precisa investir um pouco de capital para deixar isso redondo, rodando tranquilo, tá? Você pode até economizar em um canto ali ou outro, mas vai ser bem complicado de deixar isso redondinho funcionando sem fazer um investimento. E eu só comecei a usar essa estratégia porque eu queria crescer um pouco mais a minha agenda de clientes e eu estava sem tempo de estar buscando clientes. Senão eu ia continuar falando com outras e outras pessoas até encontrar clientes. Isso aqui me deixa tranquilo de ficar fazendo meus trabalhos e os clientes chegando. Mas para quem está começando e ainda não consegue usar essa estratégia, eu tenho outra possibilidade para você. O que eu percebi é que quem está começando na carreira de editor de vídeo está um pouco perdido no mercado. Não sabe se posicionar direito, não sabe o que falar para o cliente, principalmente se tiver uma reunião com o cliente, não sabe nem o que dizer para fechar o projeto. E eu decidi escrever uma receita de bolo para você que é editor iniciante saber o que fazer para conseguir clientes. Eu juntei o meu conhecimento em relação a clientes e escrevi o guia para viver da edição de vídeo. Se liga nisso aqui. Nada mais é do que um livro digital em que eu coloquei várias estratégias e vários conhecimentos que eu aprendi ao longo desses 5 anos que eu trabalho como editor de vídeo, para você desenvolver, saber o que você precisa saber para conseguir clientes, lotar sua agenda e ter trabalhos aí que lhe paguem bem para finalmente você viver da edição de vídeo. É um livro que eu escrevi cada capítulo para você ler e começar a aplicar. É passo a passo, tá? Você lê o capítulo, vê o que está sendo dito nele e aí começa a aplicar para começar a ter mais resultados. Se você por acaso quer saber um pouco mais sobre esse livro digital, eu deixei um link aqui na descrição, primeiro link, para você entender mais um pouco sobre ele. E se você por acaso quer uma versão para você, aproveita que ele está em oferta especial. Dá uma olhada lá no link. Para finalizar a ideia dessa minha estratégia, eu quero comentar com vocês alguns resultados que eu tive utilizando ela. Antes de mais nada, eu quero avisar que faz em torno de 1 ano que eu uso a estratégia e de lá para cá eu precisei ajustar várias coisas e adaptando o que funcionava e o que não funcionava para ter alguns resultados, tá? Então é um aviso que eu estou dando, porque se você começar a utilizar essa estratégia, você tem que ir vendo o que funciona e sempre estar acompanhando. Não é que você vai utilizar e 100% das vezes vai dar sucesso, tá? São adaptações que você precisa fazer. Até porque eu não sou o melhor web designer e também não sou um bom gestor de tráfego. Na verdade, assim, os conhecimentos que eu precisei aprender foram para usar e testando ao mesmo tempo, tá? Então, com os resultados que eu tive, eu fiquei muito contente com aquilo que eu fiz. Mas só que, no seu caso você não conheça nada, você tem que ir adequando e ver o que vai funcionar. E de resultados, vamos a ele. O que eu utilizei aqui foi o ROI, né? Retorno sobre o investimento. Até anotei aqui para não esquecer quais foram os resultados. E o ROI médio, né? Que é o valor que você coloca e quanto ele lhe dá de retorno. O ROI médio foi de 1.500%. Ou seja, para cada R$1 que eu apliquei nessa estratégia, o retorno foi de R$15. Falando assim, pode ser que não é muita coisa, né? Mas um exemplo de uma campanha aqui é que em um mês eu apliquei por volta de R$300 e o retorno nesse mês foi de 4.500. Só que lembrando, eu apliquei 300
os contratos que eu fechei dos projetos foi nesse valor de 4.500. Eu precisei trabalhar, não foi que eu botei R$300 e veio 4.500 sem eu fazer nada. Eu precisei cumprir esses contratos para poder esse dinheiro eu receber, tá? Então, levando em consideração, foi um bom investimento e um bom retorno, né? Um investimento aí baixo, vamos dizer assim, e o retorno foi muito bom. E esse foi o retorno dessa estratégia. E para mim foi um bom resultado, porque eu não tive esforço de ir atrás desses clientes que vieram por conta dessa estratégia que eu montei. Os clientes, eles me conheceram antes de falar comigo, pelo vídeo, pelo site, pelos depoimentos dos meus outros clientes. E aí eu precisei o quê? Fazer uma reunião com eles, entender o que eles precisavam para poder fechar o projeto. Então esse foi o meu trabalho, né? Se bem que eu faço isso com todos os outros clientes que eu vou atrás ou que vêm por indicação, mas esses vieram pela essa estratégia de utilizar anúncios, de chegar na minha página da minha produtora e fazer uma conversa comigo. Então foi esse resultado que eu tive. E você pode se perguntar, cara, então quer dizer, se eu colocar R$10.000 eu vou ter 150 mil? Pode ser que aconteça, tá? Mas existe um conhecimento no tráfego e no marketing digital que um resultado que você coloca um valor pequeno e ele aparentemente é grande, não quer dizer que ele vá se repetir caso você coloque mais dinheiro. Vamos dizer que eu posso botar R$1.000 e ao invés de a cada R$1 voltar 15, eu posso colocar R$1.000 e voltar 4, e voltar 6 ou voltar 1. Cada R$1 que eu colocar, pode acontecer, tá? É questão de você otimizar a sua campanha, o seu site, deixar tudo redondo para que esse ROI seja mais interessante, tá? Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês que foi vários testes que eu precisei fazer, funcionou. Alguns momentos eu estava vendo que não estava tendo muito acesso, eu estava vendo que não estava tendo muito clique, ninguém estava mandando mensagem, eu fui ajustando até chegar desse bom cenário aí. E como eu falei, essa é uma das estratégias que eu uso, né? Tem várias outras também que eu aplico, mas essa é um pouco mais avançada. Você tem que utilizar outras formas aí de conhecimento para tentar trazer esses clientes até você. Mas é uma possibilidade para você tentar em algum momento. O único alerta que eu faço é você planejar bem, se preparar para fazer atualizações ou ajuste no meio do caminho e não gerar expectativas tão altas, porque esse foi o meu resultado. Pode ser que o seu não seja parecido, pode até ser melhor. Então, gere expectativas de acordo com aquilo que você acredita que já tem de resultado. Pode ser que você faça um investimento e ele não retorne. São avançados, tá? Então, cuidado com as expectativas que você gera, e por isso que eu indico para quem é um pouco mais avançado e quem está com essa vontade de fazer um investimento e que esse dinheiro não vai fazer falta para você, tá? Então, são decisões de negócio que é quando você está um pouco mais maduro que você começa a pensar dela. E é isso, turma. Eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu queria resumir um pouquinho essa estratégia do que eu precisei montar para vocês verem as possibilidades que há para um editor de vídeo, em vez de estar só correndo atrás de cliente, eles virem de outra forma, né? Eles também vêm por indicação, eu recebo muitos clientes que vêm por indicação, mas também há outras maneiras de você conseguir clientes. Fazendo investimento ou não, enfim, existem inúmeras. Essa é uma das que eu testei, que funcionaram e que precisa de mais ajustes para ver resultados melhores, quem sabe, né? Então é isso. Se por acaso você gostou desse vídeo, lembre de deixar a curtida, qualquer coisa deixa um comentário aí para dizer o que achou dessa estratégia. E caso você não é inscrito, se inscreve no canal para receber vídeos como esse, dando dicas aí para você, editor de vídeo que está na jornada do sucesso, para conseguir finalmente viver do seu trabalho. Então, vou indo nessa, muito obrigado pelo tempo, pela paciência e até a próxima. Valeu!